Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite, nesta oportunidade, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Amós, capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 15. Glória a Deus. Nesta obra missionária, a qual o Senhor me chamou para estar fazendo. Amós, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Palavra conhecida do povo de Deus. Algumas vezes o Senhor já me levou para esta palavra, mas já vos adianto que é uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, de ânimo para nós nesses últimos dias. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Essa palavra desde os tempos de Amós é uma palavra de restauração, é uma palavra de recomeço, é uma palavra de esperança, a qual tem o título Visão da ruína do altar e promessa de restauração. Os altares pelo Brasil, pelo mundo, muitos estão em ruínas, mas o Senhor tem uma promessa de restaurar, de limpar, de passar a peneira, de tirar a palha e deixar o trigo, de tirar o joio e deixar o trigo, de mostrar mais uma vez a diferença dos que servem e dos que não servem, dos que são e dos que não são, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele diz que o que, aleluia, lavra, alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. A promessa de bênção, também de prosperar o seu povo, de restaurar no espiritual, porque primeiramente, se não for o espiritual, nós estaríamos mortos, porque até para sermos formados foi primeiramente no espírito. O Senhor formou um boneco de barro, ao qual não tinha vida e para nada servia. Mas quando o Senhor soprou o fôlego de vida, esse boneco se transformou no homem. E do homem o Senhor tirou uma costela e fez a mulher. É o que existe hoje, o homem e a mulher. Não como o cientista diz, né, que o homem veio do macaco, não. Não tem nenhuma semelhança, só porque andam em pé, né? E porque são peludos, não. Mas macaco não fala. Macaco é apenas mais uma criatura das criaturas diferentes de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a criatura mais preciosa que Deus criou, é o homem e a mulher. Aleluia, porque são a imagem e a semelhança do Criador. Nós somos criatura e Ele é o nosso Criador. Ele diz: mas removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. O Senhor está dizendo que se formos obedientes à voz dele, tudo que a gente fizer prosperará, irá bem, dará fruto e fruto em abundância.
Aleluia. Essa noite mesmo o Senhor me deu um sonho, uma revelação, de embaixo de uma árvore tirando frutas ao qual aquela fruta era uma fruta que neste mundo não existe. Dava para ver que era uma fruta diferente. E muitas pessoas tentavam tirar, mas não conseguiam. Eu conseguia tirar aquelas frutas e ainda podia provar daquelas frutas. Então os frutos são, né, o fruto do nosso trabalho. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos o fruto, né? A obra que pela misericórdia do Senhor temos se esforçado para fazer para o Senhor. O Senhor estava mostrando ali que os frutos das coisas boas, das obras, eu vou colher, nós vamos colher os frutos, né? Estamos perto de colher os frutos das coisas boas que nós fazemos para Deus. Que nem todos os frutos vão estar ali, mas nem todos vão poder colher. Só aqueles que fazem a obra para Deus, que fazem a vontade do Senhor, esses vão colher os frutos, vão poder provar do fruto que só Deus tem para oferecer. Não é uma fruta que terrena, perecível, mas é uma fruta especial que só Deus pode nos dar a verdadeira recompensa pela obra que nós fazemos para Ele. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que se nós dermos ouvido à palavra do Senhor para obedecermos, né, nós comeremos o melhor desta terra. Mas nós temos que dar ouvido e obedecer. Não é fácil, tem que renunciar muitas coisas. Tem que viver na santa doutrina do corpo, da alma e do espírito. Tem que amar a Deus e amar o nosso próximo e não ver o nosso próximo como inimigo. Porque a nossa luta, como diz lá em Efésios, não é contra a carne nem sangue, não é contra o nosso próximo, não é contra o ser humano, mas sim contra os demônios que atuam para destruir as nossas vidas. Essa é a nossa luta. Ele é o nosso inimigo. Como o apóstolo Pedro disse, que o inimigo da vossa alma, da nossa alma, brama, anda como um leão bramando, procurando a quem possa tragar. Porque os escolhidos que vivem na vontade do Senhor, na palavra dele em retidão, ele não pode tragar, só se Deus um dia o permitir, mas a não ser assim não pode. Aleluia. Então o Senhor está dizendo que tudo aquilo que a gente fizer, Ele vai prosperar, Ele vai abençoar, assim como Ele fez com José. Mas se a gente estiver de acordo com a sua palavra, em obediência aos seus mandamentos. Aleluia. E removerei o cativeiro do meu povo, Israel, e edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E nesse versículo ainda tem outra promessa. O Senhor dizendo que vai remover o cativeiro. Muitos estão cativos na enfermidade, muitos na prostituição, no álcool, aleluia, nos vícios, no mundanismo, na vaidade, em tudo que este mundo, na depressão que este mundo faz com os seres humanos. O Senhor diz que vai remover o cativeiro desses, se eles ouvirem a palavra do Senhor e derem ouvido. Aleluia, porque a palavra diz que aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, não prosperará, mas aquele que confessa alcançará misericórdia. Se eles ouvirem a palavra do Senhor atentamente e confessarem, o Senhor vai remover o cativeiro. Aleluia. O cativeiro do meu povo, muitos estão cativos dentro da casa do Senhor, que se dizem casa do Senhor, porque a casa do Senhor verdadeira somos nós, templos e morada do Espírito Santo. Aleluia. Israel se identifica como o povo de Deus. Muitos que se dizem povo de Deus estão cativos na vaidade, no evangelho falso da prosperidade, em muitas mentiras, em muitos enganos. O Senhor quer remover esse cativeiro do povo. O Senhor quer reedificar eles na fé, na santidade, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, na presença do Senhor. Reedificar aqueles que estão assolados por um falso evangelho, por um evangelho de fariseu que tem sido pregado nas igrejas, nas denominações. Não todas, algumas poucas que ainda procuram viver o verdadeiro evangelho, mas a maioria, 80%, estão corrompidas. Mas o Senhor quer reedificar, quer libertar, quer remover o cativeiro deste povo que está vivendo um falso evangelho, que não é de renúncia, que não é de
Tome a sua cruz e siga-me, que não é de doutrina do corpo, da alma e do espírito, infelizmente. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O Senhor quer nos plantar em uma terra a qual nós nunca vimos, com a qual o olho nunca ouviu, o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu, de ruas de ouro, de cristais, muro de jaspes. É nessa terra que o Senhor quer nos plantar, na terra prometida celestial, na Nova Jerusalém, que João diz que descia do céu adereçada como uma noiva na sua visão que ele viu. Aleluia! É para essa terra que o Senhor quer nos levar. E falando de visão, eu estava há pouco conversando com Deus em oração, e Deus falou para mim gravar separadamente cada visão, cada experiência que eu tive com Ele. E pela misericórdia do Senhor, está gravando cada experiência que eu tive com Deus, em forma de áudio e vídeo ao mesmo tempo, postando no canal no YouTube e mandando para os irmãos. Cada experiência de forma separada, algumas experiências curtas, outras foram maiores, mas será para edificação. Relutei um pouco com o Senhor, orei para ver se vinha dele essa vontade que veio no meu coração de postar cada experiência novamente, porque algumas já foram postadas e o pessoal não deu muito crédito, mas o Senhor falou que sim, na sua palavra, depois quando eu fui consultar ele, que sim, que era para fazer, repostar, agora de forma diferente, cada experiência separadamente. Não importa se o vídeo vai ficar com 5, 2, 3 minutos, 10 ou 15, mas que era para postar cada experiência de forma diferente. Aleluia. Então talvez hoje ainda ou amanhã estarei postando pelo menos uma experiência com Deus para edificação da igreja. Então que Deus vos abençoe e guarde essa palavra em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.